Aqui é o salão principal do museu, onde está concentrada a maior parte da exposição. Também vou mostrar para vocês em detalhes algumas das vitrines aqui expostas. Aqui uma parte importante da história da Omega, que é a cronometragem de eventos esportivos, inclusive as Olimpíadas. Aqui vários stopwatches ou cronógrafos de bolso utilizados na cronometria de Jogos Olímpicos. Aqui um dos primeiros mecanismos completos para acionamento automático dos cronógrafos. Esses são modelos bem cobiçados, com o emblema da FIFA, inclusive um cronógrafo de 45 minutos, próprio para cronometragem de jogos de futebol. Aqui é algo bem mais moderno, naturalmente, um Aquaterra 15.000 Gauss. É a edição limitada da Ryder Cup. E aqui alguns dos equipamentos utilizados em diversos eventos esportivos e principalmente Olimpíadas. Aqui uma baliza eletrônica de natação. Aqui mais um acionador automático para vários cronógrafos ao mesmo tempo. Aqui é onde se inicia a história dos Seamaster. Esse foi o primeiro modelo feito pela Omega que era resistente à água, um dos primeiros relógios do mundo resistentes à água e realmente poderiam ser submersos, o Omega Marine. A construção da caixa dele bem peculiar. Temos ali atrás, inclusive, um exemplar desse feito para a Cartier. Ele está timbrado Cartier no mostrador. E aqui as evoluções
até ele se transformar nos primeiros Seamaster. E aqui os primeiros modelos de mergulho profissional, os Seamaster 300. A gente tem aqui um exemplar de primeira e de segunda geração, incluindo um Big Triangle. E aqui os modelos cada vez mais especializados em mergulho profissional. Até chegar, obviamente, no famoso PLOPROF, que é uma abreviação de Plongeur Professionnel, ou mergulhador profissional, relógio resistente a 600 metros de profundidade. Inclusive, apesar desse relógio ser resistente ou ser declaradamente resistente a apenas 600 metros, ele foi submetido a mais de 1.200 metros de profundidade num teste estático e resistiu sem entrar água. Na verdade, o relógio, o teste só foi suspenso porque o relógio parou de funcionar, porque o relógio foi tão esmagado pela pressão que o vidro encostou no ponteiro de segundos e o relógio parou. Bastou suspender a pressão, o vidro desencostou do ponteiro, o relógio voltou a funcionar e não entrou água. Praticamente mais que o dobro da pressão homologada para ele. Ali atrás a gente tem um 1.000 metros. Também é um PLOPROF, mais raro do que o PLOPROF 600 metros. E também o Marine Chronometer, que apesar de não ser um relógio de mergulho, é um relógio que, por ser voltado para o uso marítimo, para ser usado a bordo, ele tinha que ter uma resistência à água. Um dos usuários famosos desse Marine Chronometer é o Jacques Cousteau, como a gente vê ali na foto, mas o Jacques Cousteau também usou outros modelos, na verdade todos esses. O Jacques Cousteau usou 1.000 metros, usou o PLOPROF 600 metros, usou 300 metros, usou o Marine Chronometer. Aqui alguns protótipos de 1.000 metros, ali um PLOPROF timbrado Comex. Então, para quem acha que só a Rolex usou Comex, está enganado. Aqui mais alguns protótipos de Seamaster. E aqui alguns variantes pouco mais modernos, como o Bullhead, muito famoso. Inclusive o Bullhead foi feita uma reedição dele também há alguns anos atrás. E aqui chegando no famoso Seamaster 300 metros James Bond. Inclusive um exemplar todo de ouro. E por fim, a última encarnação do Seamaster, os Planet Ocean 600 metros. Aqui mais alguns modelos históricos.
como a famosa tríade ou trinca de 1957, que era a trinca dos relógios profissionais voltados para o uso profissional. O Railmaster, cuja especialidade era ser resistente a campos magnéticos. O Seamaster 300, um relógio profissional de mergulho. E o primeiro Speedmaster. Aqui mais um exemplar histórico, Omega, que pertenceu ao presidente John F. Kennedy. E aqui uma parte pouco conhecida, um Speedmaster do Gordon Cooper, o astronauta Gordon Cooper, que utilizou um Speedmaster bem antes dele ser imaginado como o relógio oficial dos astronautas. Bom, e aqui a seção, adivinhe, a minha preferida, quem já me conhece um pouquinho já imagina, que é a do Speedmaster Moonwatch. Aqui existe uma mesa da central de comando da NASA, não é uma réplica, é uma mesa original, que foi doada ao Museu do Omega. Aqui atrás uma réplica de um dos pés do módulo lunar. E uma roupa de astronauta completa da época das missões Apollo. Aqui nessa vitrine a gente tem um Speedmaster, todo uma visão explodida dele. Um mecanismo. E a caixa do relógio. Aqui mais de perto a mesa do centro de comando das missões. Aqui um X-33 Skywalker, a última encarnação do Speedmaster X-33.
aqui o exemplar usado pelo Don Nizzel na Apollo 7, é um referência 105.012, portanto com guarda da coroa. Aqui mais um exemplar, esse foi usado pelo Tom Stafford, mas ele usou na Gemini 10 e na Gemini 9, aliás, Gemini 9 e Apollo 10. Apollo 10 foi a missão, obviamente, precursora da Apollo 11, onde, na verdade, eles fizeram praticamente tudo que a Apollo 11 fez, menos pousar de fato na Lua. Eles chegaram a fazer até a aproximação final, mas aí arremeteram para se unirem de novo ao módulo de comando e voltar para a Terra. Foi o ensaio completo para Apollo 11. Esse Speedmaster do Tom Stafford, como vocês podem ver, é um sem guarda, então é um 105.003. E aqui mais um. Aqui um 105.012 do Dick Gordon, utilizado na Apollo 12. Aqui uma luva montada em uma luva genuína. Aqui nessa seção a gente tem alguns modelos, como diz o banner, das outras missões da Lua e além. Então a gente tem aqui o famoso Alaska Project. O Alaska Project era uma ideia de fazer um relógio ainda mais resistente que o Moonwatch, principalmente para resistir às variações de temperatura no espaço e etc e tal. Muito resumidamente, a história do Alaska Project é que eles acabaram descobrindo que ele não precisava de nada disso. Ele sem nada disso, ele aguentava o tranco do mesmo jeito. Então acabaram não transformando em realidade. Aqui a gente tem até uma caixa, essa caixa de titânio, tá? Um dos protótipos, muito raro. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que isso deve ser uma peça única. Não deve existir outro exemplar desse. Ali o raro Speedmaster com aquela disposição de submostradores que acabou servindo de homenagem, de inspiração pro primeiro Speed Tuesday. E aqui um Speedmaster Quartz, não só é Quartz, como também é um Professional. Então, muita gente não sabe, acha que o único Speedmaster Quartz é o X33, mas não. Existe esse modelo bem mais antigo e existindo um outro modelo também de Speedmaster Quartz. Aqui a gente tem dois modelos comemorativos, como um da Apollo 13 e um com o emblema do Snoopy Award. E ali os modelos de ouro que eram presenteados aos astronautas e aos envolvidos no programa espacial. Aquele ali é um exemplar que foi do Richard Nixon, apesar dele não ser astronauta, obviamente, mas ele era o presidente na época da conquista do espaço, então acabou recebendo
esse exemplar de ouro também. Aqui embaixo a gente tem o exemplar do Ken Mattingly. Para quem não é fã das missões lunares, só para situar o Ken Mattingly, ele era membro da tripulação da Apollo 13, a famosa Apollo 13, que teve aquele incidente e acabou voltando para a Terra sem pousar na Lua. Existe o filme, quem nunca assistiu, recomendo totalmente. O Ken Mattingly era o piloto do módulo de comando, e na última hora ele foi... havia uma suspeita de que ele pudesse ter contraído sarampo. Então, há alguns dias, ou eu acredito que não mais do que 2 semanas antes da missão, ele teve que ser removido da equipe, porque ele não poderia oferecer esse risco de voar com sarampo, e acabou não voando na Apollo 13, o que de certa maneira foi uma sorte, porque ele teve a oportunidade depois de voltar e voar na Apollo 16. E esse daqui é o exemplar do Ken Mattingly. Aqui novamente o outro protótipo do Alaska Project. Aqui outras N variações do Speedmaster, como Mark II, Mark III, Mark IV e o vulgo Mark V. Há controvérsia sobre esse nome. Ali a gente tem um curioso exemplar com um acionamento automático, um Speed Sonic, inclusive com a pulseira Lobster, porque essa pulseira parece um rabo de lagosta. E o famoso 125 anos. Esse exemplar, curiosamente, está com vidro com graduação pulsométrica ou pulsimétrica, como preferirem. Aqui mais alguns exemplares especiais, como o Apollo Soyuz. Já tive a oportunidade de ter um Apollo Soyuz na mão, que eu tenho a leve impressão de que o dono tinha ele desde novo. Eu acredito que ele não tinha ideia do que significava, ou não ideia do quanto esse modelo é relativamente raro. Aqui um exemplar do Alexei Yeleseyev. E esse é o famoso exemplar do Musabayev, todo remendado com durex. Esse tá balhado. Mais uns 125 anos e alguns X-33. Primeira geração em cima com a pulseira vermelha, segunda geração embaixo.